A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma noite no programa Bíblia em Foco, programa de Guarulhos, que mais tem audiência, que fala a palavra de Deus, que traz pessoas para tirar sua dúvida sobre pregação, sobre temas polêmicos que está correndo na internet. O programa Bíblia em Foco tem a autonomia de falar sobre a Bíblia e trazer pessoas gabaritadas, que têm um conhecimento pleno da palavra de Deus. E hoje a gente vai tratar um assunto polêmico, mas muito polêmico, que é sobre Apocalipse 20, sobre o milênio. Existe 4 escolas teológicas que falam sobre o milênio. É literal ou é fake news? Simbólico. Ou é simbólico? Então hoje a gente trouxe mais uma vez ele, que é meu amigo. Fiz o convite, ele aceitou, para falar sobre o milênio. Professor Elias, a paz do Senhor, boa noite. Esse milênio é literal ou é simbólico? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, uma boa noite. É um prazer nós retornarmos aqui e eu estou muito feliz. Mais uma vez, Jessé, obrigado. Ao Daniel, que você não conhece, está aqui nos bastidores, está aqui. Marcos, é Daniel, ó. Marcos. E o Davi, o filho do Jessé, que também está aqui no estúdio, apresentador. E hoje nós vamos falar sobre o milênio. E nós iremos defender, baseado no texto bíblico, que o milênio é literal. E nós vamos aqui antes, falar do gênero literário apocalíptico, o que é gênero literário, sobre essas 4 escolas que Jessé citou aqui. A escola amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Rapidamente vamos falar e vamos biblicamente mostrar o que é o milênio, o que vai ser o milênio, o que vai acontecer e assim sucessivamente. Então, eu estou muito feliz de retornar aqui novamente e é um prazer, Jessé. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Então, meus irmãos, você hoje vai tirar sua dúvida sobre o milênio. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, capítulo 20, a gente se depara com várias situações ali, falando sobre os 1000 anos. E lendo a Bíblia, decorrendo sobre a Bíblia, no livro de Mateus, no livro de Lucas, a gente se depara também com algumas falas que levam a entender, que levam a falar sobre o milênio. E hoje você vai tirar sua dúvida, se é literal, se é simbólico. Na verdade, o que é esse milênio? Para que nós temos que aprender sobre isso? Porque tem muitas escolas teológicas falando que o professor Elias, ele vai explicar mais categoricamente as escolas que vai ter uma distinção uma da outra. Uma fala que o milênio vai ser, já começou, né? Nós estamos no meio do período milenar. Outras falam que ainda vai começar. A outra fala que o diabo está solto. Outra fala que ele está preso. Então tem muitas controvérsias sobre o milênio. E hoje a gente trouxe aqui o professor Elias, que tem ensinado no canal dele do YouTube, que tem bastante livros, se desbuça de muitas literatura falando sobre o milênio. E hoje você vai tirar sua dúvida. Então faça sua pergunta aqui, tire sua dúvida, não saia desse programa com dúvida, tá bom? Que Deus possa abençoar o nosso programa hoje. E começando agora, qual é a primeira escola que fala sobre o milênio que o senhor já vai citar lá? Obrigado, Jessé. Se você me permitir, eu gostaria de não só de falar da primeira, mas das 4 escolas e depois adentrar no assunto, de cabeça, se você me permitir. Quem manda aqui é você, E a primeira escola que fala do milênio, mas antes de eu falar, eu gostaria de ler com você sobre o capítulo 20, tá? Os versículos de 1 a 3 somente. Não dá para ler todo o versículo, até o versículo 6, para a gente ganhar tempo. Capítulo 20 de Apocalipse, versos de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente,
na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o alicerçou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quando nós vamos estudar o Apocalipse, nós temos praticamente aí, mais conhecidas, Gessé, 4 escolas que interpretam o livro de Apocalipse. E para você entender, você tem que trabalhar com todas as escolas. Se você escolher uma única escola de interpretação, você vai ter problemas. A primeira escola é dividida em 2. É a preterista parcial, que entende que metade do livro já foi cumprido, lá no 1º século, no período que João escreveu o livro. Apocalipse foi escrito no período em que o imperador Domiciano estava governando. E ele era um homem mau, cruel, perverso, sanguinário. E o livro foi escrito entre os anos 90 a 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João, que era o último apóstolo vivo do colégio apostólico. E é interessante também citar que aqueles que defendem essa posição, o preterismo parcial, entende que, como eu falei, uma boa parte já se cumpriu, Jessé, e a outra parte vai se cumprir. Qual? A volta de Cristo, o tribunal de Cristo, juízo final, a ressurreição dos mortos. A outra escola é a preterista radical, essa é herética, que ensina que todo o livro de Apocalipse não fala nada sobre volta de Cristo, sobre juízo final, é tudo simbólico, alegórico, e todo o livro se cumpriu naquela época que João escreveu. Então você tem a primeira escola, que é dividida em 2, o preterismo parcial e o preterismo radical. A segunda escola é a escola futurista, que entende que os capítulos 1, 2 e 3 já foram cumpridos. E do capítulo 4 até o capítulo 22 ainda vai se cumprir. O capítulo 4 ao capítulo 22 envolve ali a grande tribulação e assim sucessivamente. Por isso que é a escola futurista. Essa escola... A futurista que você fala é o pré-milenismo histórico? Não, eu vou chegar lá. O futurista que você fala é qual? A escola futurista é defendida pelos pré-tribulacionistas, que entendem que a igreja não passará a grande tribulação, e todo pré-tribulacionista, ele é dispensacionalista. O que é isso, Elias? Que eles entendem que Deus trabalha com a humanidade por dispensações ou períodos. E segundo a escola pré-tribulacionista dispensacionalista, existem 7 dispensações. A primeira dispensação foi no Éden, chamada dispensação da inocência. A segunda dispensação foi após o pecado, que é a dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. A quarta dispensação, a dispensação patriarcal, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A quinta dispensação é a lei, que foi instaurada por Moisés, que durou 1500 anos. A sexta dispensação é essa agora que estamos vivendo, que é chamada de dispensação da graça. E a última dispensação, Jessé, é a dispensação milenial. Então, a visão futurista é muito defendida pelos pré-tribulacionistas. Entre eles estão os pentecostais, a Assembleia de Deus. Ela é pré-tribulacionista, entende que a igreja não passa a grande tribulação e é dispensacionalista porque defende essas 7 dispensações. E aí nós estamos vivendo o período da igreja, que é a dispensação da graça. A última dispensação, que é a 7ª, vai ser o milênio, o reino milenial. E há uma diferença entre o pré-milenismo dispensacionalista
pré-tribulacionista e o pré-milenismo histórico, que daqui a pouquinho eu vou explicar as diferenças que são gritantes. Então, a segunda escola é a escola futurista, que entende que do capítulo 4 ao capítulo 22, tudo é futuro. Por isso que é a escola futurista. Capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse, até o capítulo 22, é tudo futuro. Do 4 ao 22. Ao 22. Tá? Passado é só o capítulo 1, 2 e 3. Do capítulo 4 em diante é tudo futuro. Por isso, escola futurista, o nome. É a segunda escola. A terceira escola é a escola historicista, que é muito defendida pelos presbiterianos, metodistas, os adventistas, que entende que os eventos narrados em Apocalipse vão acontecendo no decorrer da história. Por isso que é a escola historicista. Os eventos vão acontecendo no decorrer da história. E a última escola é chamada a escola simbólica ou idealista, que entende que todo livro é simbólico, é alegórico. Tá? O livro é um livro de simbologias. E aqui está um detalhe para você que quer entender o livro de Apocalipse. Você tem que trabalhar com todas essas escolas, porque se você não trabalhar com essas escolas, você vai interpretar errado. E aqui, Gessé, você tem que conhecer o gênero literário. Elias, o que é gênero literário? Se você dá um Google aí, não agora, tá? O nosso português é cheio de gêneros literários. Você tem um gênero narrativo, você tem um gênero descritivo, você tem um gênero poético, e cada gênero tem as suas características. Por exemplo, a poesia. A poesia, ela é cheia de exageros, de hipérboles. O que é um hipérbole? É um exagero. Quando você fala assim, eu estou morrendo de fome, você está morrendo de fome literalmente, Jessé? Não. Você está usando uma linguagem hiperbólica, um exagero, para falar que você está com fome. Isso é um gênero literário. O gênero literário apocalíptico, ele é marcado por sonhos, visões, revelações, profecias, símbolos. Jesus aqui é descrito com cabelo branco. Ele tem cabelo branco literalmente? Não. O cabelo branco representa, é o símbolo da sua eternidade. Ele tem os olhos como chama de fogo. Os olhos dele é como chama de fogo literalmente? Não. Ele está falando da sua onisciência e do juízo. Os pés dele é como bronze polido ou latão reluzente. Mas ele tem literalmente os pés como bronze? Não. Ele está falando da sua santidade. Ele estava com um cinturão de ouro na cintura. Ele tem um cinturão de ouro. Literalmente? Não. Está falando simplesmente que ele é o sumo sacerdote eterno. Então, Apocalipse é um livro de simbologias. Fala que quando João ele adentra no capítulo 4, ele é arrebatado, Jessé, na sala do trono, ele vê 7 espíritos de Deus. Eu pergunto, Deus tem 7 espíritos? Não. Inclusive, o número 7 é o número que mais aparece. 54 vezes. São 7 igrejas, 7 espíritos de Deus, 7 taças, 7 trombetas, 7 batalhas finais, 7 eventos finais. Por que 7? 7 é o número da perfeição. Fala de plenitude. Então não vai ter lá 7 anjos literalmente tocando trombeta. Não vai ter lá 7 anjos literalmente com taças na mão. Não vai ter lá 7 anjos literalmente, ou 7 selos literalmente. Os 7 selos abrirão, as 7 trombetas anunciarão e as 7 taças derramarão a ira de Deus. Ele está falando do que, Jessé? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, ele está falando da plenitude dos juízos de Deus. Então é um livro simbólico, é um livro de simbologias. Se você não entende o gênero literário, você vai pensar que Jesus de fato tem um cabelo branco mesmo, vai pensar que o diabo é um dragão, que ele aparece como um dragão vermelho. O diabo é um dragão literalmente? Não. Não, é símbolo. Se ele aparecer como um dragão, aí pronto. Aí você passa a espada no pescoço dele. Então, essas são as 4 escolas, as mais famosas. Tem outras, mas as mais famosas é essa. A escola preterista, parcial e radical. A escola historicista, futurista. E a escola, Jessé, idealista ou simbólica. Amém, queridos? Vocês estão aí compreendendo? E sobre o milênio, aqui que está a briga. Porque se o livro é simbólico, é alegórico, seja simbologia, o número 1000 também tem que ser simbólico.
Se você interpreta o número 7 como simbólico, tem o número 4 em Apocalipse, que o número 4 fala da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que fala da totalidade da terra. O número 3, que representa a trindade. O número 6 é o número do homem, que o homem foi criado no 6º dia. Então, se 7 é simbólico, 4 é simbólico, 3, a trindade, o número 6, o número do homem, por que 1000 não pode ser simbólico? Mas é aí que nós vamos entrar. Por isso que você tem duas escolas, a escola pós-milenista e a escola milenista, que entende que não pode ser literal. E a primeira escola que você perguntou, Jessé, que é a escola milenista, é muito famosa e é defendida principalmente pelos reformados. A Igreja Presbiteriana do Brasil é muito famosa porque ela defende a escola milenista. Na verdade, o sufixo amilenismo ou amilenista, eles não concordam com esse nome, porque o sufixo a é negação, não milênio. Ele fala, não, nós queremos no milênio. Mas eles preferem chamar de um milênio realizante. Para eles é simbólico. E esse milênio, tá, fala do reinado de Cristo espiritualmente na igreja. E esse milênio, Jessé, segundo os amilenistas, começou quando Cristo veio à Terra. E ele veio estabelecer o reino de Deus. Quando Cristo vem, ele estabelece o quê? Esse milênio. Que é um período de tempo indeterminado, que vai até a segunda vinda de Cristo. E nesse período, que eles também chamam o período da igreja, que a igreja anuncia o reino de Deus, o diabo está preso. Em que sentido para um amilenista que crê que o milênio é simbólico, não é literal, de 1000 anos literalmente, em que sentido o diabo está preso? Eles falam que o diabo está preso no sentido de limitação, porque no capítulo 20 de Apocalipse fala que eles não podem mais enganar as nações. Então o diabo não tem mais poder, Jessé, de enganar mais as nações. Ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode fazer aquilo que ele fazia no Antigo Testamento. Ele não pode mais enganar. Só que o amilenismo é cheio de problemas. Daqui a pouco eu vou falar dos problemas que tem o amilenismo, porque o texto é claro, fala que ele foi preso. Imagina um estuprador, um mafioso, um assassino em série, um serial killer, que está assassinando, matando muita gente. Se você pega, Jessé, esse assassino, esse estuprador, e você prende ele, ele vai poder matar? Não. Vai poder estuprar? Não. Por quê? Está preso. Ele está preso. Então, ou o diabo está preso ou está solto. E se o diabo está preso, a corrente que ele está preso é muito larga, porque ele está mordendo todo mundo. Olha para o mundo aí. Você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esse podcast. Olha para o mundo. Você acha que o diabo está preso? Você acha que os demônios, os seus asseclas, estão presos? Está preso, Jessé? Não. Hã? Então, a escola milenista, ela não se sustenta. Você quer fazer alguma pergunta aí, Jessé? Não, na verdade, eu quero tirar uma dúvida minha. Pode falar. E eu sei que você vai conseguir responder essa pergunta que eu quero fazer. Quais são as igrejas que defendem pré-milenismo, pós-milenismo, milenismo histórico? Você tem aí definido quais são as igrejas que defendem cada uma dessas? Bem, as igrejas reformadas, históricas, quando eu falo históricas, metodista, as igrejas, algumas igrejas batistas, nem todas, presbiteriana do Brasil, independente, conservadora, normalmente os pastores, né, o povo defende ou a escola milenista ou a escola pós-milenista. Muitos batistas, os assembleanos, igrejas independentes, defendem o pré-milenismo ou pré-milenismo dispensacionalista e pré-tribulacionista, ou pré-milenismo histórico, que daqui a pouco eu vou falar rapidamente, o que defende. Então, normalmente, essa é a divisão, né? Mas é mesclado, né? Tem pentecostal que defende o pós-milenismo, tem pentecostal que defende o amilenismo, tem presbiteriano que defende o pré-milenismo. Então, isso depende muito, né? Às vezes a igreja tem uma bandeira, tem uma placa, defende uma posição em relação ao milênio, mas muitos ali
não concorda com a posição oficial da igreja, porque é bem mesclado. Tá? Como a Igreja Batista. A Igreja Batista mesmo tem pastor batista que é amilenista, outro é pós-milenista, outro é pré-milenista. Tá? E, na verdade, a Igreja Batista, como um todo, a posição dela oficial, tá, é pré-milenista. Mas muitos dos seus pastores não são pré-milenistas. Defendem o amilenismo ou o pós-milenismo. Pós-milenismo. Entendeu, Jessé? Agora, uma pergunta que não quer calar. Você falou aí referente o estuprador, o matador. A gente teve aí uns anos 90, o Pedrinho, o matador, que ficou preso aí por mais de 35 anos. Né? Você falando, depois se converteu, depois morreu. Mas, você citando ele, e aí você acha o quê? Já vou colocar você no estreito aqui. Tá preso ou não tá preso, Satanás? Tá preso. Não, hoje não. Hoje ele tá solto. Tá preso ou não tá preso? Ele será preso. Ele tá solto, então. Tá solto. Solto com a mais limitado? Não, ele tá limitado porque o evangelho limitou ele. Mas ele tá em plena ação no mundo. E eu vou citar aqui vários textos. Inclusive, queridos, eu trouxe esse material aqui, ó. Eu paguei R$20 nessa obra. Tá? Não acha mais, não. É do Matthew Waymeyer, Apocalipse 20 e o debate sobre o milênio. Ele vai defender com propriedade a visão pré-milenista, dizendo e mostrando biblicamente que o diabo não está preso e as evidências apontam para o milênio literal. Tá? É uma obra maravilhosa. Eu tenho outras obras. Tá? Você vai ler, é de fácil compreensão. Ele vai trabalhar todo o capítulo 20 de Apocalipse. Tá? Trabalhando a ideia do milênio e por que a visão pré-milenista, que entende que o milênio é literal de fato de 1000 anos, se encaixa melhor. E é melhor do que a visão amilenista e pós-milenista. E se você me permitir, Jessé, eu gostaria de falar sobre a visão pós-milenista rapidamente. Explicar para vocês aqui. Tem irmão que sabe, tem irmão que não sabe. Então, vocês já entenderam aí a visão milenista, que entende que o milênio é simbólico, é o reinado de Cristo através do seu povo, da sua igreja, tá? E o 1000 aqui, para o milenista, é um período de tempo indeterminado, que foi inaugurado esse milênio, que é o reino de Cristo. Quando ele veio a primeira vez, inaugurou, que é o reino dele, e esse reino é expandido por meio da igreja e vai até a segunda vinda de Cristo, quando ele retornar. E o diabo está preso no sentido de limitação. Ele não pode mais enganar como ele enganava as nações no Antigo Testamento. A visão pós-milenista é um pouco diferente, mas eles também entendem que o milênio é simbólico. E essa posição foi muito famosa entre os reformadores. Calvino era pós-milenista, Lutero era pós-milenista, John Wesley era pós-milenista, George Whitefield, considerado o maior pregador ao ar livre, foi muito amigo de John Wesley na Inglaterra, era pós-milenista. Jonathan Edwards, grande pregador, né, muito conhecido, também era pós-milenista. William Carey, o pai das missões modernas, pastor batista, muito conhecido, famoso, era pós-milenista. E a ideia pós-milenista entende não um mundo caótico, mas que o mundo vai melhorar. O evangelho vai crescer, vai proliferar, o mundo será cristianizado, milhões de pessoas vão se converter. É a famosa frase, a grande paz. Isso. O mundo vai se converter, milhões de pessoas vão se converter, vai ser o período dourado da igreja. Quando esse período acontecer, aí Cristo volta. Por isso que a visão pós-milenista, pós-milênio. Então vai ser uma época dourada, onde a violência vai baixar, onde o crime vai não vai ser tão corriqueiro. Não vai reinar mais. E a igreja vai crescer, o reino de Deus vai crescer de forma exponencial. Por meio de quem, Jessé? Da igreja, das missões, evangelização. Então, a visão pós-milenista, e quem defende essa visão, ele é otimista em relação ao mundo. Tá? Então, o mundo vai melhorar, muitos vão se converter, milhões vão se converter. Quando essa época passar, aí Cristo retorna. Então, a visão milenista é diferente, fala que o mundo vai piorar.
A visão pós-milenista fala que vai melhorar. Quando você pega o texto bíblico, você vê que vai ter uma melhora no mundo ou vai ter uma piora? Leia Mateus 24, Lucas 21, capítulo 13 de Marcos, tá? As cartas de Paulo, 1 Timóteo capítulo 3. Então, após esse pós-milenismo, é que eu tô meio rouco, tô meio gripado, o Marquinhos foi pra praia e trouxe virose pra nós, né? Esse pós-milenismo, depois desse período, aí sim Satanás vai ser solto? Não, o diabo vai estar preso nesse período. Nesse período vai estar Isso. preso. Após... Ele é solto. Aí ele é solto. Ele é solto e automaticamente e aí reina destruído. do jeito que ele... Destruído. Solto para ser destruído. Isso. Não para reinar. É, porque no capítulo 20 fala que depois dos 1000 anos, não dá para explicar aqui, depois dos 1000 anos ele vai ser solto. E vai rebanhar uma multidão, tá? E vai descer um fogo do céu e vai consumi-lo. Mas aí já é a segunda vinda, então. Pro pós-milenista, sim. Já é a segunda vinda Não, de Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Cristo. Porque Aí ele vem, destrói Satanás e os seus adeptos. Sim, porque tanto a milenista como o pós-milenista, eles são pós-tribulacionistas. O que é isso, Elias? Eles entendem que a igreja passa a grande tribulação. E a Assembleia de Deus do Belém não é assim. Não, a Assembleia de Deus não crê nisso. E quem é mais? Quem é mais? A Assembleia de Deus que não crê assim, quem mais? Eu vou ficar com a Assembleia de Deus, hein, irmão? Eu vou puxar a sardinha pra minha igreja. A igreja entende ou defende a visão, Gessé, pré-tribulacionista. A igreja não passa a grande tribulação. E eu falei aqui semana passada sobre o assunto, né? Se haverá tristeza no tribunal de Cristo, que a visão pré-tribulacionista entende que Cristo vem em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, que ele vem para arrebatar a igreja. E a segunda fase, ele vem com a igreja. A segunda fase, ele vem com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedon. Salva Israel na batalha do Armagedon. Destrói o anticristo, lançando ele no lago de fogo. Julga as nações, tá? As nações que foram a favor de Israel vão entrar no milênio. E as nações que foram contra Israel serão destruídas. Então, após o julgamento das nações, Cristo reina aqui, juntamente com as nações, Israel principalmente, e a igreja é glorificada. É isso que entende a visão pré-tribulacionista, tá? Que é a visão aqui que nós vamos, a minha igreja defende, né? Nós iremos aqui defender. Então, ficou claro aí, Gessé, a visão milenista, a visão pós-milenista, para nós continuarmos aí. Você que manda. Não, ficou claro sim. Ficou claro sim, porque você foi bem sucinto na sua fala. Uma única coisa que eu particularmente tinha dúvida do pré e pós era esse período da paz. Uhum. E logo após o período da paz, Cristo volta. Por isso que é pós-milênio. Pós-milênio. Esse período. E aí a nossa igreja defende o pré-milenismo. Literalmente. E aí eu queria que você explicasse. Vamos explicar esse agora. Pré-milenismo. Primeiro, o pré-milenismo dispensacionalista, eu já expliquei sobre as 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Certo. Também chamado de dispensação da igreja. A última dispensação que vai fechar, antes de vir a eternidade, que a eternidade é o novo céu e a nova terra, é o milênio, que é a dispensação milenial, que é a 7ª que fecha, e após o milênio, a eternidade. Só que nós temos o pré-milenismo histórico, que também defende o milênio literal, só que é totalmente diferente do pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Por que, Elias? Todo pré-milenista histórico, ele é pós-tribulacionista. Entende que a igreja vai passar a grande tribulação, assim como o amilenista entende, assim como o pós-milenista entende. Então, o amilenista, o pós-milenista e o pré-milenista histórico são pós-tribulacionistas. Só tem uma diferença, que para o amilenista é simbólico, o milênio, não é literal. Que confusão, né? Não, é simples. É simbólico. O pós-milenismo também é simbólico, que é esse período dourado, tá? E depois desse período Cristo volta. Para o pré-milenista histórico, não. Cristo volta, tá? Não tem duas fases. Ele volta mais uma vez, arrebata a igreja. Tá ouvindo, Gessé? Tô ouvindo. Cristo volta. O encontro é nos ares.
Como diz Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. O encontro é nos ares. Nos ares mesmo, há o tribunal de Cristo, o julgamento da igreja, dos salvos. Após esse julgamento, Cristo já volta com a igreja glorificada, tá? Glorificada, Cristo volta com a igreja glorificada, julga as nações aqui e automaticamente já estabelece o milênio. Então, para a visão pré-milenista histórica, a igreja passa a grande tribulação, no final da grande tribulação Cristo volta, arrebata os salvos são arrebatados, lá no céu, tá? Aí tem várias visões, né? Uns falam do tribunal de Cristo no céu, outros falam que não, o pré-milenista histórico. O trono branco. Tá? Eles falam que não. Muitos defendem que tanto o trono branco, descrito no capítulo 20, de 11 a 15, como o tribunal de Cristo, citado por Paulo em Romanos 14, 10, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é a mesma coisa. Só são nomes diferentes para o mesmo tribunal. Então, para muitos tribulacionistas, pré-milenistas, chamado pré-milenista histórico, tribunal de Cristo e juízo final é a mesma coisa. Para outros, não. Para outros, entendem que o tribunal de Cristo é lá. É no céu. E após isso, Cristo volta de novo com a igreja glorificada, tá? Julga as nações, e após julgar as nações, ele estabelece o milênio, que é o reinado de Cristo por 1000 anos. Entendeu a diferença aí do pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista, e do pré-milenismo histórico? O pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista, entende que a igreja passa a grande tribulação. O pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista, entende que não. A igreja é arrebatada antes. Agora, para quem está chegando agora e está com aquela confusão na mente, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para minha esposa Maria, que está nos assistindo, irmão Lourival Moraes, também que está nos assistindo, tá de férias, tá no resort, meu Deus, a glória a Deus, que Deus abençoe ele, a Rosa que está nos assistindo, Guarulhos em Foco também está aqui nos assistindo, mandou aqui, boa noite, a paz do Senhor, boa noite, professor Elias. Também a minha mãe, Ana Vieira, também está assistindo. O professor Almir também está aqui assistindo. Shalom a todos. Para quem chegou agora e não está entendendo, a gente está falando sobre o milênio, né? A gente trouxe o professor Elias aqui para explicar os principais interpretações sobre o milênio. Ele está explicando, ele já explicou sobre o amilenismo, o pós-milenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, e também tem o pré-milenismo dispensacionalista. Então, você que chegou agora, até pegou o barco andando aí, nós estamos explicando sobre essas 4 escolas que falam sobre a interpretação do milênio. Então, fica ligado aí que tem muita coisa para ser falado ainda. E sobre a prisão de Satanás, o texto fala que ele foi preso. E a palavra que aparecer ali, Jessé, é a palavra abismo. Para fugir os amilenistas, para fugir do texto, que é muito difícil para eles, porque o texto não dá para explicar aqui tudo, né? O texto fala de 2 ressurreições. Uma ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Está no versículo 4. Não dá para entrar aqui só nesse versículo 4, dá um debate de uma semana. De uma semana. Mas vamos falar sobre da prisão. Tá? Fala que ele foi preso no abismo. Aí muitos amilenistas e pós-milenistas falam, não, esse abismo aqui é a terra. Estranho, né? Abismo, terra. Porque se você pega essa palavra abismo aqui no capítulo 20 de Apocalipse, que o diabo é preso, e se você pegar os dicionários teológicos do Novo Testamento, tá? Tem um muito bom, que é a chave linguística, a chave linguística do Novo Testamento grego. O termo abismo, no Novo Testamento, se refere para a prisão de demônios. Tem prova, Elias? Tem. No capítulo 9 de Apocalipse, você pode acompanhar agora, meu irmão, ou depois, versículo 1, o toque da 5ª trombeta. Olha que diz o versículo 1 e o versículo 2. Apocalipse 9. E o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Estrela que é um anjo, tá? E foi-lhe dada a chave do poço do quê, mano? Tá escrito aí? Do abismo. Que é o mesmo abismo lá do capítulo 20. Então não pode ser a terra.
viu a milenista, viu o pós-milenista. Não pode ser a Terra. Por isso que a visão pré-milenista, de um milênio literal, e eu vou mostrar texto do Antigo Testamento que corrobora com o milênio literal, não simbólico, se encaixa melhor. Então, essa estrela aqui é um anjo. Não sabemos se é um anjo bom, se é um anjo ruim, o texto não fala. Deus lhe deu autoridade sobre o poço, a chave do poço do abismo. E o texto diz o quê? Versículo 2: e abriu o quê, Jessé? O abismo. O poço do abismo, e subiu uma fumaça. Subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E aí sai demônios. Que a descrição aqui é os gafanhotos, é um termo simbólico, né? Mas são demônios. Então, abismo no capítulo 9 de Apocalipse se refere a demônios. Estão presos lá. Rapaz, falar nisso, em gafanhotos, eu estudando uma palavra, quando... fugiu da mente agora que o povo ora e aí Deus manda o gafanhoto e come tudo lá, e eu comecei a estudar essa palavra e por um acaso eu encontrei um gafanhoto grande, verde assim. Aí eu peguei ele na mão assim, eu comecei a olhar pra cara dele. Elias do céu, é feio aquilo ali. É por isso que ele descreve aqui como um gafanhoto, porque é como se fosse um inimigo, que ele olha pra sua cara assim, ó, mal. Por isso que ele descreve aqui que é um gafanhoto. Por isso que eu consigo entender aí que é demônios. São gafanhotos, aí vai ter cabelo de mulheres. Que destrói. Né? O rabo, né? A cauda de serpente. É tudo simbólico, mostrando da ferocidade. Dentes como leão. Como leão. Que vai devorar. E Deus vai dar poder para eles para atormentar o homem 5 meses. 5 meses. Que é o período que o gafanhoto vive. São 5 meses. Então tem um simbolismo, tá? Por causa do gênero apocalíptico, mas aqui é demônios. Então abismo é prisão de demônios. Outro texto para provar que abismo não é terra está em Lucas, capítulo 8, tá? Só Lucas vai citar isso, sobre o gadareno, o endemoniado gadareno. Versos 30 e 31 de Lucas, capítulo 8. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E os demônios rogavam que os não mandasse para onde, Jessé? O abismo. Esse abismo é o mesmo abismo do capítulo 9 de Apocalipse. E é o mesmo abismo que o diabo é preso. Então aqui já desmonta a visão pós-milenista e a visão milenista, que o abismo é terra. Então, abismo na Bíblia, esse abismo é a prisão de demônios. Nesses demônios aqui, a legião que estava naquele moço, um gadareno, queria ir para lá. Porque sabia que de lá tinha uma grande fornalha queimando. Não sai de lá. Então, a visão pré-milenista, independente se você é pré-milenista histórico, que depende do pós-tribulacionismo, ou se você é pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, independente, tá? A visão pré-milenista se encaixa melhor. Então o diabo será preso aqui, não é? O texto não fala que ele vai ser meio preso, tá? Que ele está limitado, fala que foi preso. Está preso. Quem está preso não pode matar. Quem está preso não pode roubar. Então no milênio não vai ter influência maligna. Por quê? Porque ele vai estar preso. E o texto fala que Deus manda um anjo. Deus não manda uma legião. Deus não manda 10 mil anjos. Deus não vem pessoalmente. Deus manda só um. Vai lá e prende ele. E prendeu o grande dragão, Satanás, antiga serpente. Prende ele. Põe ele no abismo. Fecha o abismo e põe selo. E Deus terminou. Você vai ser preso por 1000 anos. E 6 vezes no texto aparece a expressão 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. E tudo indica que esses 1000 anos é literal. Pelo aquilo que eu já falei aqui. Elias, mas quais são as provas? Tá bom, esse capítulo aqui, o capítulo 20, fala de 1000 anos ou milênio. Tem alguma prova bíblica? O que é o milênio? O que vai acontecer? Quem vai reinar no milênio? A igreja estará com Cristo. Nós temos 2 posições em relação à igreja no milênio. A primeira, que a igreja não vai estar no milênio. A igreja vai estar no céu. É a primeira posição. É uma hipótese, tá? A segunda posição, que é a minha, a igreja estará aqui, com Cristo. Vai governar juntamente com Cristo, os homens. Quem vai estar lá no milênio
serão pessoas normais. Não entrarão com corpos glorificados, tá? Tanto que Isaías fala, 65, que morrer com 100 anos será jovem. Então vai ter longevidade. Lembra no período lá, antes do dilúvio, o homem vivia 500 anos, 900 anos. Vai ser mais ou menos assim. Vai viver muito, tá? Muito, mas muito. Tanto que morrer com 100 anos vai ser jovem, tá? Outro sim. Zacarias fala, vamos pegar o texto bíblico aqui, ó. Primeiro, eu gostaria de ler com você, tá? Deus abençoe a Cícera Freitas aí, que é casada com meu primo, o Josinaldo. Ela está na paz do Senhor, Elias Almeida. É um Deus prazer, abençoe, minha querida. Poderosamente. Jessé, Deus fez uma promessa a Abraão. Quem conhece aqui geografia bíblica, coloca aí depois, meu querido. Você pode, hoje com o Google, fica muito mais fácil com a internet. A geografia de Israel, território. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus fez uma promessa a Abraão. Tá? E essa promessa se cumpriu parcialmente. Olha Gênesis capítulo 15, versículo 18, você vai entender por que esse texto. E tem tudo a ver com o milênio. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tem dado esta terra. Que terra? Canaã. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Jessé, se você pega o território de Israel, tá? Israel não ocupou nem metade. Aqui no texto do rio do Egito até o Eufrates é toda aquela região hoje da Palestina ali. Tudo aquilo é de Israel. Agora, Israel ocupou tudo? Não. Leia Josué, se não me engano, é o capítulo 12. Josué ficou velho e Deus falou: Josué, você está velho, cara. Você está velho. Cansado e faltou muita terra para conquistar. Essa muita terra aqui para conquistar foi a terra de Canaã que Deus prometeu a Abraão. Elias, então quando de fato essa promessa vai se cumprir cabalmente no milênio? Onde toda aquela terra será de Israel. Tá? Existe mais de 500 versículos no Antigo Testamento falando sobre a terra, Canaã. Porque Deus prometeu a Abraão descendência, o descendente, e prometeu a Abraão também abençoar ele. Tá? E nós sabemos que o descendente de Abraão é Cristo. Em Cristo as famílias da terra foram abençoadas. Tá? E você não pode também pegar essa terra aqui, Canaã, e espiritualizar. Terra é terra. Então, essa palavra que Deus fez a Abraão se cumpriu? Se cumpriu. Tá? Mas a extensão dela total, Jessé, vai se cumprir no milênio. E como vai ser o reinado de Cristo no milênio? Primeiro, a natureza vai ser restaurada. Os animais não vão ser ferozes. Não. Tem prova bíblica? Tem. Vamos para Isaías. É os textos que o Testemunho de Jeová usa muito, né? Pois é, mas de forma errada, né? Vamos para Isaías, Jessé. Primeiro, o capítulo 2 de Isaías, versos de 1 a 4. Deus vai julgar. Deus será o juiz, e não será um juiz corrupto, tá? Veja Isaías 2, que descreve o milênio. Isaías 2, os versos de 1 a 4, Jessé, que diz assim, rapidamente. Isaías 2, de 1 a 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. É uma profecia específica para Israel, no milênio. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subimos ao monte do Senhor, em Jerusalém. Porque o reino de Cristo, o seu turno vai ser aonde? Em Jerusalém. Ele vai estar lá governando de Jerusalém. Olha aí. E virão, versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião, Jerusalém, sairá o quê? A lei. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. Aí alguém pode perguntar: Elias, peraí, então Jesus vai ensinar o povo, as nações vão subir até Jerusalém para aprender a lei? Exatamente. E vai ter guerra, vai ter batalha, como tem hoje, nação contra nação? Não vai ter. Olha o versículo 4. E ele
Cristo, o Messias, exercerá o juízo sobre todas, está escrito aqui, nações. Todas as nações. E repreenderá a muitos povos. Então ele vai governar com justiça. E estes povos converterão as suas espadas em quê? Está no versículo 4 aí, José. Converterão as suas espadas Em quê? Enxadões. Com enxadões. E as suas lanças em quê, José? Em foices. Não levantará a espada nação, Contra nação. nem aprenderão mais As guerras. a guerrear. Então não vai ter guerra. Então no milênio vai ser paz, 1000 anos de paz, sem guerra. Nenhuma nação vai levantar uma espada contra a outra. Nem foice. Nem Porque quem vai estar governando o mundo vai ser quem? Cristo. Messias. Opa. E os animais, Elias? Vai ter animal no milênio? Vai ter animal no milênio. Como serão os animais no milênio? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 6. Olha os animais no milênio. Isaías, Capítulo 11, a partir do versículo 6. Diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. E o leopardo com o cabrito se deitará. O que acontece hoje se o lobo vê o cordeiro, hein? Come, arregaça. Aí no milênio, os dois vão deitar junto. E o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. 7. A vaca e a ursa pastarão juntas. E seus filhos juntos se deitarão. Isso acontece hoje? Não. Não. E o leão comerá palha como boi. Alguém aqui já viu o leão comer palha? Você é doido, é carnívoro. Leão é carnívoro. E o leão comerá palha como boi. Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Versículo 9. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então será uma justiça perfeita. Então a natureza é restaurada. Hoje vai tentar brigar com o leão para você ver. Você vai morrer, vai ser comido, vai ser devorado. Qualquer um, se entrar no habitat dele... A criança vai meter a mão na toca da serpente e a semente não vai morder ela, não vai picar. O boi, o leão vai comer palha como boi. Olha só, então a natureza vai estar restaurada, até os animais. Não haverá guerra, a nação não vai levantar a espada contra a outra, está lá no capítulo 2, versículo de 1 a 4. Tá? E esse texto aqui não pode ser entendido alegoricamente, como entende os amilenistas, os pós-milenistas. Eles alegorizam o texto. Para falar, não, aqui não é milênio, não. Aqui é estado eterno. Não, aqui é milênio. Porque no estado eterno não tem animal. Vai ter animal no milênio. Então você vai brincar com o leão, irmão, com a ursa. Vai brincar. E ele não vai te fazer dano algum. Mas é com a ursa de verdade, né? A ursa de verdade. Não é que tem hoje, não. Não é que tem hoje, não. Tá? Vocês estão compreendendo aí? Já sei que fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, que eu já falei demais aqui. Dentro dessa sua informação aí, é muito interessante a gente fazer um adendo, porque se entendesse aqui como literal, a gente deixa de crer em muitas coisas, cara. Muitas profecias bíblicas... Perde o sentido do texto. Perde o sentido completamente do texto. Porque não tem como... Por isso que tantos nomes... Se encaixa melhor, literalmente, do que alegorizar o texto. Alegorizar. Simbolizar tudo. Exatamente. Aí fica difícil, né? Aí não dá. Aí fica difícil. Ó, o versículo 10, pra gente fechar aqui, do capítulo 11 de Isaías. E acontecerá naquele dia, que dia? No milênio. Que as nações, está no plural, nações, perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. A raiz de Jessé aqui é o Messias. Tinha que ser, porque né? Jesus é da linhagem de Davi. Tá? Então os povos vão até Jerusalém adorar o rei. Elias, tem mais algum texto? Tem mais texto de Isaías aqui, mas está bom. Acho que é o suficiente. Tá? Veja Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14 fala da grande tribulação que envolve Israel ali. Tá? E para mim é um dos textos perfeitos. Leia Zacarias capítulo 14 todo. Tá? A gente vai ler só alguns aqui, mas você pode ler todo aí. Todo aí. Para poder você entender de fato o que está... Vai ser o milênio. Você entender o milênio.
Capítulo 14, verso de 1 a 15, descreve aí a grande tribulação. Tá? Deus vai chamar Israel, vai proteger Israel. Tá? O amilenista e o pós-milenista troca Israel aqui pela igreja. Tenta tirar Israel aqui do texto e coloca igreja. Não vai dar certo, não vai colar. Não cola. Porque a profecia específica para Israel. Não tem igreja aqui, é Israel. E o versículo 16, tá? Vai ter a grande tribulação. Cristo volta no final. Uma vez, Elias, não cortando sua palavra aí, Pode uma vez eu vi um cara dando uma explicação, falando que Cristo voltaria primeiro para a igreja, porque Israel rejeitou ele, o povo judeu rejeitou, e aí Cristo voltaria primeiro para a igreja, rebataria a igreja e depois voltaria para Israel, porque Israel rejeitou, lá os judeus rejeitou Jesus, então por isso que ele voltaria primeiro para a igreja e depois na segunda vida para restaurar Israel. É uma das visões aí do pré-tribulacionismo, né? Do pré, né? Porque tem pré-tribulacionismo, tem várias vertentes, não tem uma só. Uma das vertentes é a que você citou aí. São vertentes. Quer ver uma vertente do pré-tribulacionismo? É. E não só do pré-tribulacionismo, também do pós-milenismo, do amilenismo, do juízo final. É uma hipótese. Hipótese não é certeza. Por exemplo, como Deus vai julgar os deficientes mentais? Meu Deus. Aí tem duas hipóteses. A primeira hipótese, tá? Deus vai condená-los, que são pecadores. Independente se a pessoa é deficiente mental, ela não pode responder por ela mesma, mas Deus vai condenar. Vai para o inferno. A segunda é que Deus não vai absolvê-los. Deus vai absolver no juízo final as crianças. Como Deus vai julgar um bebê, Jessé? O bebê pode falar? O bebê pode se defender? Não, o bebê não pode. Tá? Como Deus também vai condenar um deficiente mental que não pode se defender, que é uma criança? Então, aí vem a possibilidade. Deus vai absolver as crianças, tá? E também os deficientes mentais. Porque Deus não vai julgar. Como Deus vai julgar uma pessoa que não pode se defender? Então é uma possibilidade. Eu acredito nessa segunda possibilidade. As crianças serão absolvidas e os deficientes mentais. Então, essa ideia não é só do pré-tribulacionismo, mas também do amilenismo e do pós-milenismo. E voltando aí, o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 16, diz assim: Jessé: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, do que restarem, por quê? Vai ter grande tribulação. Cristo vai... Zacarias 14. Do 16 em diante. Cristo volta. Lembra que eu falei do julgamento, vai ter o julgamento das nações. Ou um texto muito famoso sobre esse julgamento é o capítulo 25 de Mateus, que fala que ele vai vir e vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes são os ímpios, as ovelhas, os salvos, né? Ele vai falar assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está reservado desde a fundação do mundo. Esse texto está se referindo ao milênio. E ali a separação dos bodes das ovelhas se refere ao milênio. Aqueles que vão entrar no milênio e aqueles que não vão entrar. Então aqui no capítulo 16 de Apocalipse, lá no capítulo 11 de Isaías fala de nações. Lá no capítulo 2, versos de 1 a 4 de Isaías fala de nações. Aqui a mesma coisa em Zacarias, capítulo 14, a partir do versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas o quê? Nações. As nações que vieram contra Jerusalém subirão de quê, Jessé? De ano em ano. Por isso que não pode ser simbólico o milênio. Como você vai alegorizar o texto desse aqui? De ano em ano. Então as nações que restarem subirão de ano em ano para quê, Jessé? Lê o texto aí. Olha o microfone aí, Jessé. Subirão de ano em ano Isso. para adorar o Rei do Senhor dos Exércitos e para celebrarem a festa das cabanas O rei vai estar onde? em Jerusalém. Quem é o rei aqui? O próprio Cristo. O Messias. Tá? Aí, tá? Por que Zacarias fala de festa das cabanas? Porque ele é judeu, pô. Deus mostrou para Zacarias o milênio, mas não mostrou para ele tudo. Ele é judeu. E judeu celebra as festas, não só da cabanas, mas de Pentecoste. Tá? Inclusive, tem uns
pré-tribulacionistas que defendem de maneira errada que no milênio vai ter sacrifício de animais. Isso é uma mentira, gente. Isso aí não tem como. Porque é só ler Hebreus. O sacrifício foi eliminado. Cristo aboliu o sacerdócio levítico, a ordem levítica. Tem pré-tribulacionista que defende que o sacerdócio levítico vai ser de novo levantado e que vai ter sacrifício. Como vai ter sacrifício no milênio se Cristo vai estar lá, o Cordeiro? Aí alguns para escapar da dificuldade, tá? Que para mim é uma heresia isso, tá? Fala, não, vai ter lá o templo reconstruído, vai ter lá o sacerdócio, mas vai ser só um símbolo daquilo que Deus fez. Negativo. O sacerdócio levítico não vai ser levantado, não vai ter sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é Cristo, está lá em Hebreus, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vai ter animal sendo morto, porque vai estar lá o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então não tem sentido. Então tem uns pré-tribulacionistas que defendem isso, tá? Abraão de Almeida, muito conhecido, pastor, escreveu muitos livros sobre isso, defende essa aberração, mas ele está equivocado. Tá? E outros teólogos famosos, como John Walvoord, também, que é pré-tribulacionista, defende essa ideia aí, tá? De sacrifício do milênio. Isso não existe, gente. Como vai ter sacrifício do milênio de boi, bode, novilho, se vai estar lá o cordeiro? E vai sacrificar para quê? Deus não aceita mais sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, já foi imolado. Então, aqui está dizendo Zacarias que de ano em ano as famílias, as nações vão subir até Jerusalém para adorar o rei. E esse rei é quem, Jessé? Cristo. Messias. 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Não vai mandar chuva para eles. Ah, vocês não querem subir? Não querem me adorar? Não vai chover aí. Não vai ter chuva. Não vai ter chuva. A colheita. Tá? Não vai ter chuva. Então, tem outros textos aqui famosos também do milênio, mas eu creio, Jessé, que esses textos são suficientes, até porque a gente não tem tempo para trabalhar todos os textos. Então, a visão bíblica do Antigo Testamento, Jessé, ensina que o milênio é literal ou é simbólico? Literal. Os textos aqui que eu citei, dá para alegorizar? Não. Você tem que entender de forma literal. Aí vem a pergunta, que não quer calar. E eu vou citar aqui para vocês 23 versículos bíblicos, anotem aí, que mostram claramente que o diabo, no milênio, ele vai estar preso. E que agora ele está solto. Quando fala que ele vai ser preso, é futuro. Ele vai ser preso quando? Quando Deus estabeleceu o milênio. Vamos lá? Se você tiver aí com caneta e papel, anote. Primeiro texto. E vários, né? Que demonstram que o diabo está solto e muito solto. Ele não está preso. Como diz a visão, ensina a visão milenista e a visão pós-milenista, que não entende o milênio literal, mas simbólico. Primeiro texto. Ele entrou em Judas e o influenciou para que traísse Cristo. Está lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 3, e João, capítulo 13, verso 27. Segundo texto. Ele procurou peneirar, triturar Pedro, como trigo, mas Jesus rogou ao Pai por Pedro. Está em Lucas, capítulo 21, capítulo 22, verso 31. Terceiro. Ele encheu o coração de Ananias e de sua esposa Safira, influenciando para que mentisse ao Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 3. Quarto, ele enviou um mensageiro para esbofetear o apóstolo Paulo na cara. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Depois, quinto texto aqui, ó. Ele pediu Paulo de viajar para a Tessalônica. Paulo queria ir, ele impediu. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Sexto, ele arranca a palavra de Deus dos ouvintes incrédulos antes que o evangelho crie raízes. Está em Mateus 13, 19 e Lucas capítulo 8, versículo 12. Então o diabo está solto? Ou ele está preso? Está solto e muito. Sétimo texto. Ele conta mentiras, ou ele é o pai da mentira. Está em João capítulo 8, versículo 44. Oitavo.
Ele tem os incrédulos sob o seu domínio. Está em Atos, capítulo 26, versículo 18. Nono, ele tenta os crentes. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Décimo, ele procura tirar vantagem dos crentes. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 11º versículo. Ele é chamado de o Deus desse mundo, o Deus desse século, Deus com D minúsculo. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E ainda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele cega a mente dos incrédulos. Quem faz isso está solto ou está preso? Está solto. Tá? Ele procura também enganar os crentes, tal como fez com Eva lá no jardim. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele se disfarça de anjo de luz. Está na segunda carta de Paulo, capítulo 11, versículo 14, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele opera nos incrédulos para influenciá-los a viver de modo como vivem. Está na segunda carta em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que ele é chamado de o príncipe da potestade do ar. O texto muito famoso também é Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12. Ele, Satanás, procura enganar os crentes enquanto luta contra eles. Porque a nossa luta é contra os principados, as potestades, os demônios, que estão aí soltos. Ele engana e arma emboscadas para os crentes. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Ele, o diabo, mantém os incrédulos cativos para fazer a vontade dele. O mesmo texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Ele ronda, tal como o leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é o pai dos que praticam o pecado. Está em 1 João, capítulo 3, versos 8 a 10. Ele detém os incrédulos pelo seu poder. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ele é chamado de o sedutor do mundo inteiro. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E para encerrar, ele enganará todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, 14. Apocalipse 18, 23. E Apocalipse 19, 20. Então, a ação do diabo no mundo, tá, mostra que ele não está preso, coisa nenhuma. Ele está solto, e muito solto. Então, o capítulo 20 de Apocalipse, que fala da prisão dele e do milênio, aponta para o futuro, não agora. Então, a ideia milenista e a ideia pós-milenista cai por terra. É por isso que eu defendo o pré-milenismo. A visão pré-milenista, ela se encaixa melhor no texto do que alegorizá-lo, tá? E tentar colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. O texto é claro. No milênio não vai ter influência maligna satânica. Porque o diabo vai estar o quê, Jessé? Preso. Preso. E preso é preso, irmão. Não é... Preso é preso, não tem corrente, não. É preso trancado. Gente, chegou o final. Hoje foi uma aula muito, muito, muito boa sobre o milênio. Não conseguimos extrair tudo o que era necessário de extrair dos textos. O professor Elias vai voltar aqui outro dia para poder explicar mais sobre esse texto do milênio, porque é os maiores debates que tem aí nas rádios, nos auditórios, professores, os teólogos entre si, é sobre o milênio. Uns defendem, bons professores defendem uma área, outros defendem outra. Mas, como o professor Elias falou aqui, o que casa mais com a Bíblia, com a palavra de Deus, que a gente não podemos abrir mão, é o pré-milenismo. Certo? Literal. Que tem... Literal. Certo que tem alguns pontos que precisa ser revisto, né? Tem. Mas é o que casa mais com a palavra de Deus, é o que casa mais com o texto, né? Então, eu fico mais com o pré-milenismo do que com as outras escolas. Então, que a gente possamos estudar mais, buscar mais ao Senhor, que a gente possamos se desbuçar na Bíblia, em bons livros, para a gente poder tirar dúvida e para poder ajudar as pessoas que assim necessitam ser ajudadas. Minha mãe falou aqui, meu Deus, é complicado. Para quem está ouvindo a primeira vez, ou para quem não tem um conhecimento, dá um nó no cérebro. Na cabeça. Dá um nó. E acompanhar o Elias, dá mais um nó ainda. Porque ele tem tudo na cabeça ali. Então, ele vai falando, você vai tentando lembrar alguma coisa aqui, é complicado. Já tive essa aula com vários professores, já conversei até com presbítero Carlos, que
que gosta dessa área, que gosta... ele fala muito sobre o milênio, ele tem outra visão, a visão dele é uma visão mais um pouco afastada dessa visão que a gente falou aqui. Simbólica, né? Simbólica, mas é complicado. Para quem nunca ouviu, é complicado. Então, Elias, obrigado mais uma vez, meu irmão. Fica à vontade aí para agradecer, para mandar a paz, para falar do seu canal, professor Elias lá. Fala aí mais alguma coisa e posso se despedir do nosso Meus irmãos que querem acompanhar aqui, você pode ir no nosso canal no YouTube, Professor Elias Almeida, você coloca Prof, F mudo, tá? Ponto, Elias Almeida. Você pode ir lá no nosso canal, tem indicações de materiais, obras teológicas, comentários bíblicos, enfim. E também nós fazemos série de exposições bíblicas. Nós estamos numa série de exposições da primeira carta de Pedro. Estamos concluindo essa carta. Mas lá tem a exposição completa do Apocalipse que eu fiz. Tá? Quer saber a minha posição sobre o Apocalipse? Está lá a exposição completa. Mais de 40 exposições sobre o Apocalipse, versículo a versículo, capítulo a capítulo, exposição de Efésios, exposição de Eclesiastes, de Judas, tá? De Malaquias, de Sofonias, que nós fizemos lá, e sempre estamos fazendo exposições. Quando eu terminar a exposição da primeira carta de Pedro, eu vou para escolher outro livro e vamos fazer exposições, e você vai aprender comigo a palavra de Deus. Jessé, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tá? Deus abençoe ao Marcos Bastos, que é um menino aqui que você não está vendo ele, mas ele trabalha aqui, ele que faz tudo isso aqui acontecer. É o dono da agência Bastos. É o dono da agência Bastos. É um menino novo, né? Novo. Já é empresário aí. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro na conta, meu Deus do céu. Vou passar o Pix meu para ele fazer para mim. E o Davi, que é o filho do Jessé, gente boa também, menino bom. Tá? Deus abençoe você, Jessé. Tamo junto, você é amigão aí. Se precisar da gente, estamos aí de volta. Deus, para um próximo debate ou embate aí. Você que manda. Deus abençoe, queridos. Professor Elias, e quem quiser te achar nas redes sociais? Nas redes sociais, você acabou de falar aí, né? Que é Prof. Elias, Prof. F mudo, tá? Prof.Elias Almeida. É o meu canal no YouTube. Tem também meu Instagram, tá? O meu Instagram, Jessé, para aqueles que querem aí saber, é Elias.Almeida. Elias.Almeida.790. Elias.Almeida.790. É meu Instagram. E quem quiser seu telefone para levar você para dar uma aula na igreja sobre escartologia, qual que é o seu telefone? 11 9. E pregar também, né? E pregar você já prega. Te prega também aí. Todo final de semana. 11 9 5453 4987. 5453 4987. Se você quiser falar comigo aí para nos convidar, para mim será um prazer. Tá aí o número dele, professor Elias, 11 954 53 49 87. Obrigado. Então, se quiser chamar o Elias para pregar, para dar uma aula sobre escartologia, tá aí o telefone dele nas redes sociais. Obrigado, que ele acabou de falar. E é só chamar. Gente, estamos chegando ao final de mais um Bíblia em Foco. Sexta-feira, primeiro Bíblia em Foco do ano, né? Dia 3 de janeiro. Quero agradecer aqui a todos. Mas eu não poderia deixar de agradecer aos vereadores que foram empossados no dia 1º, né? Tem uns nomes aqui, ó: Delegado Gustavo, Ticiano Americano, Luiz da Sede, Laurindo da Sede, Luiz da Sede, Laurindo Rocha, Karina Sotur, Janete Pietá, Geleia, André Alves, Fernanda da Cute, Rafael Costa, Júnior Caissara, Santiago, Professor Rômulo, Marcelo, Gilvan Passos, Karina Tinoco, Martelo do Republicano, Lamé, Danilo Gomes, Pastor Aristaldo do Mobiliza, William Bezerra, Wellington Bezerra, Carlos Veloso, Biriba,
Pastor Adalberto, Alemão do Transporte, Edmilson, Daniel Santos, Guto Tavares, Kleber Ribeiro, Maurício Segantin Júnior, Rafael Marques, Dr. Laércio Sandi, Daniel Alves e Leandro Dourado. Esses são os 34 vereadores que vão compor, né, as 34 cadeiras do nosso município. E eu quero agradecer a todos eles que a gente teve lá no dia 1º, foi simpático com a gente, e também aqueles que faz parte da bancada evangélica. Alguns eu conheço que faz parte da bancada evangélica e outros não. Como o delegado Gustavo, ele abriu a sessão agradecendo a Deus, agradecendo a família, como o Daniel Santos, que já veio aqui, como o pastor Adalberto, que também veio aqui, e tem outros também que eu sei que é evangélico, né, como o pastor Aristaldo, e todos aqueles que crê que Cristo é o único que pode fazer a diferença no meio de um mundo tão corrupto. Mas que Deus possa abençoar os 34 vereadores, que Deus possa abençoar o Lucas Sanches, e que possa abençoar também o Tiago Sufista e também o secretário de governo, que vai fazer com que tenha uma comunhão entre os poderes, né? Porque o secretário de governo é aquele que faz a transição dos governos, é aquele que organiza, né? Que é o Santiago, nosso secretário de governo. Que Deus possa abençoar a todos, que Guarulhos venha andar para frente, continuar andando para frente, né? Com esses 34 vereadores, com o secretário que foi empossado e com o prefeito. Que Deus possa abençoar. Conte com Bíblia em Foco, se precisar de uma matéria cristã, se precisar que a gente vai fazer algo aí na prefeitura, falando de Deus, mostrando que há um Deus que pode governar dentro do estado, dentro do município de Guarulhos. Bíblia em Foco está aqui à disposição, estamos aí para fazer e mostrar o que Deus faz na cidade, tá bom? Que Deus possa abençoar e até sexta-feira que vem, se Ele permitir, nós estaremos aqui com mais um Bíblia em Foco. Fui.